A partir de agora eu estou gravando, pessoal. E a gente começa agora a nossa aula de perguntas e respostas. Vamos começar pelas perguntas de vocês. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aquele abatimento de teto lá, não tem? Uhum. Aquilo lá não é muito perigoso, não? Cara, depende. Tipo, o teto tá caindo. Uhum. Tá caindo, o que que tem? Parece ser uma, sei lá, pelo vídeo, não parece ser uma coisa tão bem controlada. Então, Arthur, a grande questão que a gente precisa entender é que quando a gente tem um abatimento do teto, a palavra em si, abatimento do teto, parece que o teto vai cair na minha cabeça, não é isso? Concorda comigo? Mas, A ideia, a palavra, porque a gente está falando do teto cair, mas não é bem assim. Eu vou pegar um desses livros que estão aqui atrás de mim e eu vou tentar usá-lo como exemplo. Você já riu, Angela, porque você viu que é Game of Thrones, né, seu safado? Mas pensa nisso aqui, ó. Isso aqui é um corpo mineralizado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar até o final do livro aqui, para vocês verem que ele é tão grande que ele nem vai entrar na imagem direito. Entrou agora. O que eu vou fazer, Arthur? Se eu estiver utilizando, por exemplo, o Sublevel Caving, que ele é em subníveis, tá? E aí a gente vai até falar sobre isso depois, sobre se ele ser ascendente ou descendente. Nesse caso ele é descendente. Eu vou estar nesse nível aqui e eu vou estar fazendo o desabamento do teto, certo? Só que o que eu vou fazer? Lembra lá da lavra em avanço e lavra em retirada? Vocês lembram disso aí, os dois? Ângelo? Começa então, Ângelo. Me fala o que é uma lavra em avanço. Então, pelo que eu tô me lembrando aqui, dos 3 vídeos que eu vi hoje, as 3 últimas aulas hoje. Seria aquela etapa que você está desenvolvendo e tirando, aí você criando o seu túnel. Vamos lá, vamos pensar nisso aqui, ó. Meu corpo mineralizado, certo? Eu acho que foi o Arthur até que me perguntou esses dias. Isso aqui é a potência dele, tá? Nesse caso, ele não é tão potente assim como se eu tivesse um corpo mineralizado com 4 livros desse um lado do outro. Ele é potente, mas não tão potente assim. Mas, para eu tirar, eu vou tirar em níveis, beleza? O que você está pensando, Ângelo? Potente e largura. Não, parece um negócio aqui. Ah, tá. Potente e largura. Para eu tirar, eu vou tirar em níveis. Então eu vou estar tirando os níveis aqui, ó. Ok? O que isso vai acontecer? Eu vou desenvolver uma galeria nesse sentido até o final do meu corpo aqui. Ok? Quando eu chegar no final do meu corpo, eu vou começar a tirar as fatias nesse sentido de cá. Beleza? Quando eu tirar essa fatia, eu não vou ter ninguém aqui embaixo. E o que vai acontecer? Vocês lembram do que é empolamento? Empolamento é quando o material in situ ele é desmontado, então ele ganha volume. Ah, sim, lembro. É que o negócio eu usava para calcular no caminhão lá, tá? Isso. Quando você desmonta isso aqui, ele vai ganhar volume e ele vai preencher parte do vazio que está embaixo dele. Então eu venho com a máquina e vou tirando aquele material, mas eu nunca vou estar trabalhando sobre o teto vazio, eu vou estar sempre trabalhando sobre a rocha. Quando começa aqui a sair muito estéreo, eu tiro a próxima fatia. Certo? Ou seja, eu vou na lavra em retirada. Eu vou retirando. Mas, Gleicon, isso aí você até agora não falou em desabamento de teto. Eu não preciso mais do livro, eu vou guardar. Qual que é? Só não entra aqui, né? Depois eu guardo porque tá bem ajustadinho, então vai ficar. É porque empolou, entendeu? Na verdade, aqui não é empolar. Aqui, se a gente for pensar, que cada livro ali estava realmente bem ajustadinho. Então a gente tinha as pressões internas, as tensões internas, elas estavam equilibradas. Eu tirei o livro, eu tenho um relaxamento de tensão, então eles ocupam mais espaço. Não foi um empelamento, foi um relaxamento de tensão ali. E agora eu vou ter que gerar mais tensão, colocar todo mundo para botar o livro dentro de novo. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre lavra em avanço e retirada. E no caso do desabamento do teto, Arthur, o que vai diferenciar aqui é que o desmonte, eu vou fazer um pequeno desmonte e ele vai fragmentar todo mundo. Em vez de eu ter que fazer um grande desmonte para fragmentar todo mundo. Sacou? Entendeu a diferença aqui, Arthur?
Surgiu. Desculpa aí, por falar. Fala aí, Arthur. Não, acho que eu entendi sim. Então, o que vai acontecer? Nesse caso específico, a gente vai estar fazendo um desabamento controlado, mas ele não vai desabar a qualquer hora, ele só vai desabar quando eu fizer a detonação. Tá? Fala. Então, surgiu uma dúvida aí, vendo as animações, né, e tudo. Conforme você vai... Mano, que você estava aí nesse nível, aí você foi que estava acima da sua via, né, de acesso. Quando você passar para de baixo, você vai, tipo, desmontar toda aquela camada até chegar na outra? Isso vai tornar o teto ainda mais alto? É isso que vai acontecer? Dependendo do caso, sim. Quando você chegar lá no final da sua vida útil, aquela fatia inteira, de cima a baixo, não tem mais nada. Ou, não é que eu falar que não vai ter mais nada, eu estou sendo bem exagerado. Mas você vai controlar de acordo com a sua diluição. Lembra o que é diluição? Os dois? Vocês lembram aí o que é diluição? O Ângelo não? Se falar, eu posso lembrar, mas assim, o nome assim... A diluição é quando essa fatia que você retira, quando ela começa a misturar com o estéreo. Tá? Quando é encaixante, começa a vir. Então você vai controlando. Se... Vou pegar o livro... Falei que não ia usar o livro, vou usar. Lembra que eu falei que eu tirei essa primeira fatia aqui, né? Quando ela começa a vir com muito estéreo, eu tiro a fatia do lado, que é para eu trabalhar mais no minério. Ou seja, eu vou perder algum minério aqui, por isso que a recuperação ela não é tão alta. Porque alguma coisa vai ficar misturada. Mas para a diluição não ficar muito grande, eu tiro a próxima fatia. Ou seja, nessa via aqui de baixo, a tendência, nessa minha segundo nível aqui, a tendência é de eu não tirar essa fatia toda porque ela vai começar a vir muito diluída, Ângelo. A diluição tende a ser muito grande. Então quando eu chegar aqui embaixo vai ser a mesma coisa, eu vou começar a ter muita diluição. Então aí eu vou fazendo esse controle. Por isso que a gente precisa ter aquela separação entre os níveis, sempre o maior possível, de acordo com a produtividade, mas ela também não pode ser muito grande para não dificultar as outras operações. Depois de encerrado um nível, você não volta nele, né? Não volta. Você não tem por que voltar nele, até porque o teto já desabou, né? Então não é seguro ficar voltando nele. Beleza. Certo, senhores? Uhum. Tá, mas eu acabei de falar de uma vantagem de ter a grande separação, eu quero uma desvantagem, Arthur, para essa grande separação entre os níveis. Deslocamento, fluxo de ar, coisa do tipo? Fluxo do ar, me fala do fluxo do ar. Porque você pode ter um regime turbulento aí, você misturar o ar sujo com o ar limpo. Mas uma grande separação ela é ruim por conta disso? Eu acredito que sim. Me explique melhor essa questão que você falou aí de regime laminar, turbulento e essas questões todas com a separação. Se for uma separação pequena, eu acho que é mais difícil é mais fácil você manter o regime laminar, porque é igual aquela frase hidráulica lá, você fazer o ar e passar mais limpo por aqui. Agora, com um caminho mais longo, tem mais possibilidade de ter um regime turbulento, você ter perda de carga, ter mistura do ar. Você concorda com isso, Ângelo? Mais ou menos. Por quê? Porque quanto menos vias, quanto menos abertura. Assim, você tem a via principal, aí você tem as saídas aqui. As secundárias. As secundárias, isso, eu estava esquecendo a palavra. Quanto mais secundárias você tem, mais difícil, porque você vai ter mais quebra. Assim, você tem mais... A tendência é ter maior perda de carga por perda choque. De carga, isso aí. Tá? O que você está pensando, Arthur, é na perda de carga por atrito. Só que quanto mais aberturas você faz, você vai ter perda de carga por choque. A gente vai ver esse semestre que vem, vocês não precisam saber disso agora. Mas é equilíbrio, né? Porque, tipo, se você tiver mais vias, você tem mais manutenção de... aí beleza. É a questão do geral, não só do vento, entendeu? Mas aí você está misturando dois conceitos. A gente está falando de ventilação, agora você foi para manutenção, né? A ventilação em si, ela é melhor quando você tem menos via, tá? Então aí ela já, naturalmente, ela é melhor. Quando você começa a misturar, quando você começa a ter mais vias, menos separação, né? Quando eles são mais próximos, a ventilação ela tende a ficar mais dificultada, tá? Porque, querendo ou não,
o ar ele vai se perder com maior facilidade. Quer fazer um exemplo rapidinho? Quer fazer um exemplo disso? Você tem ar-condicionado em casa, Arthur? Tem. Faz o seguinte, você tem no quarto, na sala? Tá lá no quarto da minha mãe. Lá no quarto da sua mãe. Se eu ligar agora, eu tomo uma chinelada. Não tem problema não, né? Agora não. Mas depois, quando der, liga o ar-condicionado do quarto dela, deixa só no quarto. Depois você abre a porta do banheiro e você vai ver que o ar ele vai se perder um pouco. Depois, abre a porta do quarto mesmo para fora, para a sala, e você vai ver que vai se perder mais ainda. Porque quanto mais abertura, mais o ar ele vai se espalhar. Tá? Se você chegar na frente do ar e colocar um papelão, o ar ele vai bater e vai descer. Ou seja, você gerou uma perda de carga para ele. Ele não vai ventilar quem está lá atrás. Então, quanto mais abertura, quanto mais dificuldade ou facilidade você gera para o ar, maior a diferença que isso vai estar gerando. Então, quanto mais via, mais perda de carga e assim por diante. Beleza? Ou não beleza? Não entendi. Fala, Ângelo, você ia perguntar alguma coisa que você já deve ter até esquecido. Não lembro. Fala aí, então. Eu esqueci aqui por um momento, eu lembrei. Quando você fala que a ventilação com menor número de áreas é melhor, também diz respeito à manutenção? Ou só a ventilação propriamente dita? Não, aqui eu só estou falando de ventilação, mas com relação à manutenção também. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez eu estou entrando no tema da disciplina seguinte, mas só para ilustrar o que a gente está falando agora. Os autores, por exemplo, eles dizem que quanto mais aberturas, melhor para diluir os gases. E isso é verdade. Quanto mais lugar para o ar conseguir expandir o gás, melhor do que ele ficar concentrado num lugar só. Tá? Mas aí a gente tem que ter controle de gases, isso é uma outra história. Mas aí a gente tem que avaliar no que está sendo comentado no momento. Tá? Lembra lá da cozinha, vazando gás. Se você tiver vazamento de gás, os bombeiros falam o quê? Abra a casa toda, ventila a casa toda para o ar se dispersar. Tá? Só que esse é um ponto para o gás de cozinha ou para um gás qualquer dentro da mina. Mas para a ventilação em si, para a eficiência da ventilação, quanto menos vias, melhor. Beleza? São pontos diferentes. Eu acho que a última pergunta eu comecei com o Arthur, então vai para você, Ângelo. Para que serve ou como que me auxilia eu dividir os meus níveis e o meu corpo mineralizado todo em blocos? Qual é o ganho operacional e até na seleção do método de Lavra? Para que isso serve para mim? Para você gerir melhor, né? Você sempre vai estar entregando produto, sempre vai estar entregando matéria-prima. Mesmo se você estiver desenvolvendo detonando o outro, tal, você vai ter várias atividades ao mesmo tempo, mas você vai ter produção em todas elas. Vou fazer uma pergunta que não foi vista em aula, mas você já leu sobre. O que isso influencia no Mine to Mill? Primeiro explica para o Arthur o que é o Mine to Mill. Se você não souber, eu te ajudo, eu complemento, mas faz essa relação aí, por favor. O Mine to Mill é uma vertente da mineração que estuda a parte da detonação e da combinação de uma forma multidisciplinar, ou seja, você faz pensando já na próxima etapa. Você integra as operações, né? Aí você precisa pensar no seu desmonte, já pensando lá na frente em beneficiar mesmo o beneficiamento. Então, torna o trabalho mais coeso, né? E como que essa separação dos blocos, melhor. E como que essa separação dos blocos, a definição deles, isso vai influenciar lá na frente? Você vai ter uma organização melhor das equipes, uma coisa mais... Todo mundo vai saber o que está acontecendo do outro lado, porque é fruto do resultado deles. Nem só isso, olha só, se liga aqui comigo. O que você falou, ok, mas a gente pode melhorar. Vocês todos já viram o beneficiamento, né? Já. Você já, Ângelo? Eu acho que você não viu o beneficiamento 2, né? Não ainda. Tá. Mas
a gente tem que entender que as operações elas têm que ser interligadas. Então, quando eu conheço meus blocos, eu sei qual tipo e qual teor, por exemplo, do minério está saindo, isso vai facilitar lá no meu beneficiamento. O Arthur, por exemplo, que já viu o beneficiamento 2, ele já viu flotação, não é isso, Arthur? E a gente sabe, por exemplo, que certos tipos de minerais precisam de certos tipos de reagente, você tem flotação direta, inversa e assim por diante. E quanto mais conhecido for os meus teores, mais o meu beneficiamento ele vai conseguir controlar essa relação. Ele vai botar mais ou menos reagente ali para fazer essa separação, essa concentração. Aquela questão da operação conjugada, então, né? A operação conjugada em si, Arthur, a definição da operação conjugada é a relação equipamento de transporte e equipamento de carregamento, né? Carregamento e transporte. O Mine to Mill, por mais que seja uma operação conjugada, a definição ela é mais abrangente. Esse fator de operação conjugada é um dos itens que é considerado no Mine to Mill. Tá? Então ele é muito mais abrangente. Então a gente tem que entender que, por exemplo, os estudos mostram que 15% do custo de energia, no geral, de uma mina, ele vem do carregamento e do transporte. 60% ele vem do beneficiamento e 5% vem ali da perfuração e desmonte de rocha. Tem uns por cento faltando aí, mas eles estão longe. Só para vocês entenderem as magnitudes aqui. Isso quer dizer que um desmonte, você conhecer o seu desmonte, você está melhorando o seu beneficiamento. Tá? Só isso, basicamente isso. E se você reduz o custo do beneficiamento, você está reduzindo o custo global da sua mina. Tá? Ou seja, a gente aqui ainda está falando na fase pré-seleção dos métodos de lavra. A gente está conhecendo os métodos de lavra. Mas se eu conheço, por exemplo, o meu corpo mineralizado e decido pelo método adequado, eu posso estar reduzindo um custo futuro que eu poderia ter se eu não conhecesse. Ficou claro? Sim. Arthur? Entendi. Então, já que a gente está falando então dos métodos de seleção, critérios de seleção, Arthur, me fala aí quais critérios de seleção do método de lavra. O que eu preciso fazer para decidir dos meus métodos de lavra? Ó, tem um montão de coisa, eu vou esquecer de várias. Mas você tem que saber como está disposto o seu minério, se ele está tabular, se ele está inclinado ou não. Tem que conhecer a sua rocha encaixante, você tem que conhecer teores para você não ter um método de lavra muito caro para tirar um material de teu baixo e não usar um método de lavra muito barato e demorado para tirar um material caro. Calma aí. Não, eu não posso utilizar um método de lavra barato para tirar um minério caro? Como assim? É porque, tipo, a ideia é você, quando o minério é de valor, a ideia é você tirar ele de uma maneira que você vai tirar ele rápido e com a recuperação elevada, não é? Não, a ideia quando eu tenho um minério de valor é que eu tire todo. Então isso quer dizer. Não necessariamente sendo rápido ou sendo devagar. Eu tenho que tirar ele todo. Não. Eu tenho que ter a máxima recuperação possível. Vamos considerar, por exemplo, o ouro. O ouro não perde valor, então eu não preciso tirar o ouro rápido. Eu tenho que tirar o ouro de forma que ele seja economicamente viável. Eu tenho que tirar o ouro, eu tenho que escolher um método de lavra que ele vai conseguir recuperar todo o ouro, que não vale a pena eu deixar para trás. Tá? Mas não necessariamente eu tirar ele às pressas de qualquer forma. Eu tenho que tirar ele sempre da forma adequada. Tá? Você tem que conhecer o seu maciço para saber, dependendo do método de lavra, você não pode, vai ter que dar suporte ou não. Então você tem que conhecer a mecânica do seu maciço. Perfeito. Eu acho que é mais um montão, mas eu acho que é. Então vamos parar aí e vamos para o Ângelo agora. Ângelo, me fala a geometria do corpo, como que isso influencia na escolha do método de lavra? Então, você tem que prestar bastante atenção mesmo. Porque dependendo da situação do corpo, isso vai definir quais métodos você não vai usar, que você vai eliminar. Por exemplo, o long wall ele é específico para um tipo de corpo. Na verdade é o único que eu decorei, né? Mas assim, é muito importante você entender
em quais métodos se aplicam a cada tipo de corpo. Por isso que eles existem, né? Para atender qualquer tipo de situação. Agora, você falou que só decorou o longo wall. Faz uma forcinha e pensa agora no câmaras e pilares. O câmaras e pilares, ele atende um formato de corpo mineralizado parecido. E o que diferenciaria a escolha de um para o outro? O câmaras e pilares tem que ser um corpo mais duro, né? Mais resistente para fazer sentido, para segurar, os pilares segurarem o teto, né? Então, já que você no caso, falou carvão isso, não teria como fazer isso. Já que você falou isso, então só diferencia para mim. Em que classe está um, em que classe está outro? Classe dos métodos de classe. Lembra que são 3 grandes grupos, 3 grandes classes. Onde está um, onde está o outro? Eu não lembro o nome das classes. Nada, zero? Não consegue nem chutar qualquer coisa aí e a gente adequa aqui? Então, se for em relação à classificação geomecânica, é mesmo? Então, para você usar um pillar, tem que ser uma classificação geomecânica melhor, né? Tá dentro do grupo dos métodos de Lavra que precisam de uma geomecânica melhor. Ok, suporte natural. Ou sem suporte artificial. Ou não suportado. Vamos pro próximo. E o longo wall tá onde? O longo wall precisa de suporte. Sempre? Só enquanto você quiser ficar embaixo. Por isso Se que você ele tá... depois de desabar, você pode sair. Por isso que ele está nos 2 casos. Ele está entre o método de suporte artificial e o desabamento de teto, ou não suportado. Eu falo sempre para vocês tomarem muito cuidado com a palavra sem suporte ou não suportado, porque dependendo do contexto pode ser um ou outro. Por isso que a gente tem que se ligar na mecânica de rocha. Sempre cuidado com isso. Vai depender muito do autor com que a pessoa se referiu para definir isso tudo. Arthur, lembra para mim quais são os métodos de Lavra que estão nos de suporte natural? Não tenho nem ideia. Eu sei que é dos câmaras e pilares. Aí, câmaras e pilares tem o que tem o retangular e no retangular, não tem? Que ele é... Como que eu posso falar? Os pilares são regulares e no outro não. O outro pode ser regular também, tá? O outro não sei, aquele que a galeria cantona. Stopen Pillar. Eu acho que são esses só. Tem mais um pouquinho. A gente vai ter os de subnível, que eles começaram com shrinkage stoping, foram para o sublevel stoping, que o pessoal chama de alargamentos em subníveis. Eu acho que é esse o nome. Alargamentos em subníveis, que o pessoal chama em português. E depois a gente vem o VCR, o VRM, o VCR Vertical Create Retreat. Vamos só traduzir o Vertical Create Retreat. Crateras verticais que retroagem. Tá? Essa é a tradução livre para o VCR. Crateras verticais que retroagem. Se esse é o nome... Gleicon, eu não tenho ideia de que método é esse. Não estou nem aí se você sabe ou se não sabe, porque você não precisa saber disso agora. Mas o próprio nome fala que as crateras elas retroagem. Eu estaria utilizando uma lavra em avanço ou uma lavra em retirada? Retirada. Por quê? Porque retroage. É simples, não tem muito o que pensar. Se ele retroage, vamos voltar aqui para o livro. Minha via principal está aqui, tá? Vamos considerar que aqui é um shaft. Ele está indo de onde para onde? Ele está vindo de cá para cá. Concorda comigo? Logo no começo, hoje, a gente falou de tirar as fatias, não é isso? Ele vai estar tirando fatias daqui para cá. Mas antes ele teve que fazer um nível aqui embaixo. Certo? Certo, Arthur? Sim. Agora pensa comigo. O próprio nome fala que ele é uma evolução dos alargamentos abertos em subníveis. Tá?
Você não sabe o que é isso, Ângelo. Eu não preciso que você saiba o que é isso. Mas o nome fala que é alargamento aberto. Um alargamento aberto isso quer dizer que é algo alargado, que é grande, muito grande. E o VCR é uma adaptação dele, que é uma cratera vertical. O que a gente pensa? Que um nível que antes era aqui e o outro aqui, agora eu tenho um nível só que ele vem aqui embaixo. Tá? Então agora eu tenho um nível muito maior. E esse é o VCR que está ali no meio. E para eu ter esse nível gigantão aqui, isso significa que o meu maciço rochoso ele tem que ser muito firme ou ele tem que ser pouco firme? Muito firme. Concorda, Arthur? Sim. Não ouvi você não. Concordo. Se ele tem que ser muito firme, qual é a classificação geomecânica dele? Ruim ou boa? Boa. Boa, sempre pode. Ou seja, precisa de muita coisa para a gente entender os métodos de Labra, onde que eles estão empregados. Então aqui a gente já consegue entender que, rapidamente aqui a gente falou, em separação entre níveis, querendo ou não, é um corpo que ele é vertical, ele não é um corpo horizontal, então eu já diferenciei diretamente. Se ele for horizontal, não pode ser um subnível, concorda comigo? Se ele for vertical, ele pode ser um subnível. Ok? Então, nesses critérios de avaliação, muitas das vezes é rápido de você excluir alguns. Excluir pela geometria, eu excluí pela geomecânica, tá? E aí depois a gente vai se adequando ao que precisa mais. Beleza? Os dois? Até porque às vezes o corpo é tão grande que você vai chegar numa parte que você vai usar um, outra parte você vai usar outro. Muito difícil eu fazer exatamente isso que você está falando, de eu usar um ou outro. Por quê? Você já fez desenvolvimento comigo, Ângelo? Fez, não fez? Semestre passado? Fizemos. Quando a gente está tratando de desenvolvimento, quando a gente trata de planejamento, é muito difícil ficar toda hora mudando as coisas. O ideal é que eu faça tudo de uma vez só. Ou tudo de uma forma mais parecida possível. Então vamos considerar que esse meu corpo ele é grande o suficiente e eu preciso fazer formas diferentes. Se vocês assistiram à última aula que falava de formas de trabalho, eu posso manter o mesmo método de Labra e em alguns pontos eu mudar alguma forma de trabalho. Lembra disso? Arthur? Não. É porque o Ângelo eu vejo concordando com a cabeça, você eu não vejo, né? É verdade, tem que falar. Então... Mas ele tá concordando com a cabeça. É que você não tá vendo. Então, nesse ponto específico, a gente pode fazer, Ângelo, por exemplo, mais uma vez, eu tinha os alargamentos abertos, sublevel stoping. Eu tenho os meus subníveis aqui. Só que aqui embaixo, por exemplo, eu tenho um material que ele não é tão firme. Então aqui eu posso fazer o reenchimento. Tá? Mudou para o corte e enchimento? Não, porque o meu corpo inteiro ele é um corpo firme. Mas em um ponto específico eu preciso utilizar uma técnica ou utilizar uma forma de trabalho que sirva para esse meu corpo. Beleza? Beleza, não, é que quando eu falei cada parte é uma coisa, não significa que você vai mudar. Você pode fazer o seu planejamento já pensando que naquele ponto ali você vai precisar mexer, fazer uma técnica um pouco diferente. Mas aí também entra um pouco... A imagem que você mostrou que tem uma mais colorida, assim, com os túneis passando assim. Cada cor é uma necessidade. Então você tem como você trabalhar com as técnicas ali. Sim. Para fortalecer sua velocidade de produção. Mas sempre lembrando, sempre lembrando que essa classificação geomecânica geral, ela te dá uma ideia. Mas depois você vai avançando e você vai reclassificando, de acordo com seus avanços. Você não tem que ter ideia específica, porque o corpo é muito grande. Né? Então você vai, aos poucos, você vai fazendo essas suas análises aí. Então, chegou o terceiro elemento, que era a minha aposta para hoje, que a gente ia ter 3. Consegui cumprir os 3 e eu falei isso com o João mais cedo. Pode ligar o microfone, João. Se puder, liga a câmera também. Já que a gente está falando de formas de trabalho, ficou claro para vocês o que é uma forma de trabalho e a diferença da forma de trabalho com o método de Labra?
Eu acho Então, que professor, ficou eu não confuso, mas assisti a sala inteira, não. Tá, fala Arthur. ficou confuso, mas deu para entender. João, você entendeu que é uma forma de trabalho e um método de Lavra ou você ainda não está aqui entre nós? Se tiver, seu microfone está desligado. Não está entre nós. Mas eu dei um exemplo, não sei se todos viram, mas para diferenciar forma de trabalho e método de Lavra, eu falei sobre o pão de forma. Lembra disso, Arthur? Lembra? Você pode cortar ele com serrote, pode colocar com a faca. Ou eu posso cortar, exatamente, eu posso cortar a fatia com a mão. O meu método de Lavra é a retirada da fatia e a minha forma de trabalho ela vai mudar. Agora a gente acabou de falar, por exemplo, do método de Lavra do sublevel Stoping, tá? E o meu sublevel Stoping, eu acabei de falar que eu vou estar criando fatias, eu vou estar retirando essas fatias, então eu estou trabalhando em subníveis, tá? Estou fazendo trabalho em subníveis. Só que em alguns casos, como o Ângelo acabou de falar ali, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu faço um reenchimento naquele ponto. Mudei meu método de Lavra? Não. Mas eu tive uma forma de trabalho para aquele ponto específico, para conseguir estar lavrando e para conseguir ter a segurança naquele lugar. Claro isso aí ou não ficou claro isso aí? Então, por exemplo, quando eu trabalho com o Block Caving, tá? Vocês lembram o que é o Block Caving? Alguém? De nome, não. De nome, não. Mas o Block Se eu ver o Caving... videozinho, eu acho que eu lembro. Não vou precisar te falar de videozinho. Eu vou te falar só da geometria do corpo. Talvez seja mais fácil para você. Ele é enorme em todas as direções. O corpo mineralizado ele é grande em todas as direções. Isso te ajuda um pouquinho? Sim. É aquele que faz bancada lá e tal? Não, esse que faz bancada, que pode fazer bancada, é mais fácil estar no sublevel Stoping do que em qualquer outro. Tá? O que sublevel Caving, ele está atrelado ao desabamento do teto. E aquele corpo grandão que eu faço o desenvolvimento todo por baixo dele e ele vem caindo de cima para baixo. Tá? Que eu faço um desmonte e esse corpo ele vai se desmontando com o tempo. Tá? Então ele vem sozinho caindo. É aquele que faz os furos em leque, assim? Quase todos eles vão fazer furo em leque, mas esse é aquele... Vamos pro vídeo então. Vamos fazer um react aqui, né? É só meu computador querer ir. Tem um Block Caving da Rio Tinto, que eu acho ele muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Vamos mostrar esse aqui que é pequenininho, de 3 minutos. Vocês conseguem enxergar aí? Não. Tá exibindo ainda não. Ah, claro que não está exibindo. É porque eu não botei para exibir minha tela. Como que vai exibir? Complicado. Difícil, né? É porque isso que eu estou fazendo aqui vai aparecer no vídeo gravado, mas não vai aparecer para vocês. Agora talvez apareça. Aí. Beleza. Eu nem vi esse vídeo ainda, espero que seja o que eu estou pensando aqui. Deixa eu adiantar. Olha aqui um corpo grande em todas as dimensões. Eu vou tirar o áudio dele. Ele é um corpo grande em todas as dimensões. Tá? Onde está sendo feita uma via de acesso para alcançar embaixo do corpo. Ou seja, você acessa ele na parte mais baixa possível. Tá? Aqui a gente tem ele chama de decline, né, para ser uma rampa. Decline em inglês é plano inclinado, mas é uma rampa, tá? Onde ele está mostrando aqui as perfurações e tal do sistema ainda de avanço para ele fazer as galerias, para das galerias ele poder fazer a retirada do corpo mineralizado. Então aqui ele está totalmente na encaixante ainda. Ó, ele está desenvolvendo tudo em volta, beleza? E tudo embaixo, no caso, né? Ele faz todo o desenvolvimento embaixo.
E a partir disso ele vai fazer um desmonte que vai estar tirando todo mundo. Ele fez lá os cones, os drawbells, e agora ele está fazendo as perfurações para fazer o desmonte da rocha propriamente dito. Tá? Então aqui ele fez os desmontes e a partir de agora todo o minério vai cair sobre esses cones que foram perfurados. Então ó, já todo mundo foi perfurado até o final do corpo mineralizado e agora o minério ele vem se quebrando, se rachando, né? Quanto mais você tira, mais ele vai fragmentar o que está em cima. A gravidade vai ajudar. Certo? Certo. O minério Para fazer isso a encaixante tem que ser mais resistente que ele, né? Não necessariamente. Porque a encaixante ela vai terminar vindo um pouquinho junto também. Tá? Então, Ô, Gley, oi. esse negócio aí que o minério tá passando pode ser chamado de Ore Pass? Não. Não? Um Ore Pass é quando ele liga níveis, né? Quando você sai de um nível para o outro. Ah, tá. Esse aqui é um Draw Point, tá? Que você é como se fosse um Drawbell, que é como se fosse um silo mesmo. Tá? Tipo aquele silo de grãos e tal que você faz. Aham, sei como é que é. E aqui, ó, ele está mostrando que agora sim um decline, né? Que ele está fazendo a utilização de correias transportadoras para levar até o shaft, do shaft para a superfície. Tá? Então esse aqui é o Block Cave. O que isso significa, Gley? Isso significa que ele está tirando grandes blocos e quanto mais você vai lavrando esses grandes blocos, mais a superfície ela vai baixando. Tá? Então você gera uma depressão na superfície. Beleza? Vou tirar aqui, não precisa mais desse vídeo. Vou fechar a apresentação, interromper compartilhamento. Ficou claro para vocês aí como é que funciona essa forma de trabalho específica? João, pode deixar o microfone ligado, se puder a câmera também. Rapaz, eu tô comendo agora, pera aí, deixa eu terminar de comer. Sem problema. Mas aí a gente vai fazendo essa remoção dos grandes blocos. Por isso que a gente vê que tem vários silos, vários cones invertidos ali, né, ao mesmo tempo. Então são vários blocos que estão sendo removidos ao mesmo tempo. Então essa é a forma de trabalho dele. Nenhum outro método de lavra vai ter essa forma de trabalho. Tá? Mas as detonações são ao mesmo tempo mesmo? Não necessariamente. Você pode detonar e vir trazendo depois. Tá? Mas a grande questão é que uma linha enquanto está furando na outra, né? Um negócio assim. O ideal é que todo mundo já esteja pronto, porque esse é um método que trabalha com muita produtividade. Então, se você demorar muito, você não tem a produtividade que você tem e pode ser que você esteja trazendo problema para o que você está fazendo pela movimentação de massa ali dentro. Quanto mais rápido você fizer tudo, melhor. Tá? Uhum. Então, essa forma de trabalho ela é diferenciada. Por exemplo, a gente pode ter um outro método de lavra qualquer que tenha uso de madeira para fazer o suporte, que o pessoal chamava de fogueira, né, os suportes amadeirados. Essa é uma forma de trabalho. Tá? Então a gente tem que entender que métodos de trabalho têm formas, tem sistemas diferentes de trabalho. Fala, Arthur. Por quê? Não sei, você ia perguntar alguma coisa aí, eu acho. Não, eu fui bocejar e bati o braço a mão no microfone. Eita, nós. João, você tem alguma pergunta a fazer pra gente? Gley, por enquanto não. Mas daqui a pouco talvez. Daqui a pouco que horas? Quando a gente acabar? Não, pode surgir alguma dúvida aí no meio do caminho. É assim que acontece mesmo. Eu tô tentando lembrar de mais coisa pra falar, porque se vocês não perguntarem, eu não lembro de muita coisa, não. Mas eu não vi as duas últimas aulas, não. Entendeu? Aí ficou fácil. Eu sou um pouco irresponsável. Te perguntar. Você vai pra internet, hein? Vai pro YouTube. Fala, Arthur. A parte da potência. Ah. A potência ela tem a ver com o corpo mineral ou ela tem a ver com a extração do corpo mineral? Tem a ver com o corpo. Então, um corpo muito grande ele é potente, mas se ele tiver o método de extração dele for lento, ele é potente ainda assim? Quem é mais potente? O livro aí, ó, só desse nome aí já fica mais potente. Então, a gente já tem essa definição direta. No entanto, Arthur, isso aqui é potência também, tá?
Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Se eu estou analisando assim, ele é mais potente do que eu analisando assim. Concorda comigo? Uhum. Só que o que a gente geralmente analisa nisso tudo? Se ele é vertical ou se ele é horizontal. Aqui ele tem uma potência muito grande, mas ele tem uma profundidade pequena. Aqui ele tem uma potência pequena ou uma profundidade grande. Então você tem que analisar a potência de acordo com a sua seção de trabalho. Por que disso aqui? Aí você vai olhar e fazer, Gleico, mas aqui ele pode ser potente, pouco potente, mas aqui ele é potente. Concorda comigo? Só que quando você for trabalhar, os seus níveis eles não vão estar entrando nessa direção. Eles vão estar nessa direção aqui. Por isso que a potência ela é analisada nesse sentido. Tá? Entendeu mais ou menos isso aí? Então, era analisada paralela ou perpendicular à bancada de trabalho ali? É porque é o seguinte, o meu nível tem que analisar de acordo com a direção do meu nível. Os meus níveis estão nessa direção aqui. Então eu analiso por aqui a minha potência. Ah, entendi. Tá? E outra coisa, eu não preciso necessariamente que tudo isso aqui seja um nível. A gente tem alguns, por exemplo, que os níveis são escalonados. Eu tenho um nível indo nessa direção, vindo nessa direção aqui. Eu tenho outro nível vindo nessa direção aqui. E entre eles eu posso ter um nível aqui em cima. Tá? Logicamente eu não vou conseguir mostrar com os dedos eles na mesma direção. Deixa eu pensar em alguma coisa que eu possa fazer aqui agora para tentar mostrar para vocês. Não preciso. Pensa nisso aqui, ó. Olha isso aqui. Beleza? Então eu faço isso aqui. Ok? Consegue meio que ter essa visão 3D aqui? Consegue ter essa visão 3D aqui? Os níveis são 3 vias no mesmo nível? Oi? São 3 vias no mesmo nível. Não, eu tenho 3 subníveis diferentes que eles estão escalonados. 2 no mesmo nível, esses 2 aqui, e um que está acima deles. Tá? Entendi. Então, quando eu vou fazer essas minhas detonações dos meus níveis aqui, ó, geralmente, esses 3 aqui, deixa eu tentar mostrar melhor. Esses 3 aqui, a perfuração desse primeiro, ele vai encontrar a perfuração do que está em cima. A perfuração desse que está aqui também vai encontrar o que está em cima. Então esses 3 que estão aqui, esse vai perfurar encostando nesse, esse vai perfurar encostando nesse. Segura um pouquinho aí que eu vou melhorar essa ideia para vocês. Estou pesquisando aqui só uma imagenzinha para vocês analisarem isso que eu estou falando. Deixa eu procurar como sublevel cave para ficar melhor. Vou mostrar essa imagem. Calma aí que eu vou compartilhar minha tela já com vocês. Compartilhando agora. Cara de desespero é essa, João? Rapaz, o pau tá quebrando, né, velho? Vocês conseguem ver essa imagem que eu estou mostrando aqui? Aham. Conseguimos. Olha pra mim agora aqui. Lembra dos 3 dedos aqui, né? Fazendo isso aqui, né? Sim. Certo? Então vamos analisar agora isso aqui. Tá vendo que eu tenho 2 níveis aqui, 4 níveis na mesma direção, mesma cota, e eu tenho 4 níveis em cotas acima, só que eles não estão na mesma direção exatamente, eles são escalonados, certo? Sim. Ou seja, eu tenho o de baixo fazendo a perfuração e encostando no de cima, certo? Beleza? Certo. Essas reentrâncias aí são as perfurações? Esses desenhos ou são aqui, as fraturas, Não, isso aqui são as perfurações em leque que vão encontrar um nível ao outro. Ah, beleza. Porque nesse ponto específico aqui a gente também está trabalhando com desabamento de teto. Foi o que a gente falou lá no começo, pessoal. Para quem estava aí no começo. Eu vou fazendo os meus leques e vou desmontando, certo, o Ângelo? Certo. Olha como isso aqui, ó, meu minério em azul, meu estéreo em cinza. Olha como aqui tem uma diluição bem alta já, ó. Tá observando? Tá bem diminuído, né? Não tá só diminuído, mas tá misturado com minério e estéreo. Então eu já tenho que tirar uma próxima fatia para estar tirando mais minério. Tá? Porque senão meu brancheamento vai sofrer lá na frente.
Então esse escalonamento aqui, ele está também de acordo com a potência. Quanto mais potente for o meu minério, mais níveis, mais subníveis eu consigo abrir na mesma cota. Ô, Tá? Gleico, Oi. quando você faz essas aberturas aí, você usa algum suporte, alguma contenção? Não necessariamente. É porque eu imagino que, pelo menos essa imagem aí, a noção que a gente teve, foi de um maciço com classificação geomecânica boa, né? Uhum. Mas esse aqui, por exemplo, ele pode ter uma classificação geomecânica não tão boa. Mas ele tem um tempo de autossustentação que eu consigo fazer minha operação. Você tem que lembrar do tempo de autossustentação, tá? Não só da classificação geomecânica. Ângelo, você que passou a mão na cabeça desesperado aí, o que é o tempo de autossustentação? É o tempo que ele consegue ficar com aquela abertura sem desabamento, sem sustentação também. Agora Mas a minha dúvida, eu estava com a dúvida aqui da seguinte maneira: tem como voltar na imagem lá? Claro. Você falou que os furos eles encontram as outras vias. Uhum. Os níveis de cima. Por isso que é um método descendente. Descendente. Você, quando você encontra a via de cima pelo furo, você não tem mais ninguém trabalhando lá. Eu posso ter alguém trabalhando, eu só não detonei ainda. Eu não vou detonar agora. Eu vou começar detonando daqui pra cá. Tá? Eu vou começar a detonar todo mundo que tá aqui. De dentro pra fora. Tá aqui. De dentro pra fora. Sempre lembrando que primeiro eu termino o nível de cima pra depois fazer o de baixo, pra estar seguro. Sim. Tá? Eu não vou fazer alopradamente. Ô, Gleico. Oi. Essas ranhuras na vertical também são furos? Isso aqui? É para representar o furo dentre os níveis, para mostrar o leque, né? Como se isso aqui tivesse aqui, só para mostrar uma visão diferenciada. Você está olhando aqui de frente, aqui você está olhando de lado. Sim, sim. Tá. Aí, Ângelo, o que vai acontecer? Quando eu começo a fazer essas detonações, que elas se encontram, eu vou começar a tirar essa fatia toda. Então eu vou estar tirando toda a face, só que eu estou tirando toda a face lá dentro, né? Então a face ela vai voltando. Nesse caso aqui é um sublevel caving, mas se a classificação geomecânica for melhor, então a gente passa para um sublevel stoping, ou se eu estiver fazendo uma abertura muito maior, eu vou para um VCR. Tá? Ficou claro aí para todo mundo? Show de bola. Arthur, eu não vejo sua cabeça balançando, sim ou não? Ficou. Então tá bom. Eu nem lembro o que eu tava pensando antes. Mas, fora essas questões, qual é a dúvida de vocês? Aí, comenta um pouco sobre a mina El Tenente aí, por favor. Cara, já que eu tô aqui pesquisando esses negócios, vamos botar em El Teniente. Codel também. Vamos procurar para ver se tem imagem dela aqui. Provavelmente não tem nenhuma imagem subterrânea. Mas ela é um corpo mineralizado para block cave. Eu acho que essa aqui vai ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo essa imagem grande. A El Teniente, ela tem um corpo muito grande, tá? E esse corpo muito grande, ele é mais viável, digamos assim, como sendo lavrado pelo método de block cave, tá? Então vamos ver se a gente acha. O corpo é verticalizado, não, né? Oi? O corpo é verticalizado? Ele é grande em todas as direções, né? Aqui. Vamos ver se eu consigo uma imagem dele aqui. Estou pesquisando com vocês agora, então fica difícil saber o que tem nessa apresentação aqui. Calma aí, vamos procurar aí. Mas já descrevendo, por ser um corpo mineralizado, vamos mostrar isso aqui, vamos ver se eu consigo aumentar a tela. Vocês conseguem observar que é um corpo muito grande em todas as direções. Concorda comigo?
Sim. Ele está falando aqui, ó, eu tô na cota 1980, na cota 2120, 2111, tá? Então ele está mostrando que aqui eu tenho diferenciação de cotas, tá? Opa, é 2211. Então ele está falando que aqui tem 91, 140 e 100 metros de cota de diferença. Então nesse caso específico aqui, vale muito mais a pena eu estar tirando por block key, tá? É o desenvolvimento sendo feito aqui embaixo, ó. Tá? Produtividade muito alta. Aqui, se eu não me engano, eles vão estar tirando cobre, então eles vão estar produzindo muito minério. Aqui o corpo é muito grande, eles conseguem fazer tudo, e o método de trabalho, a forma de trabalho deles é o trabalho por blocos, tá? Então aqui eles conseguem ter toda essa produção de uma única vez. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo, se fala do método de lavra deles mesmo. Ou não, acho que não, aqui acho que ele está falando de outras coisas, de infraestrutura e tal, e não necessariamente da forma do método de lavra. Está falando do sistema elétrico e da parte de cima e só. Mas essa é a grande questão, a Codelco, ela está trabalhando muito no Chile com esses corpos mineralizados muito grandes, tá? Então essa é a grande vantagem deles. Tira-se muito minério, então não é um método seletivo, mas ele consegue recuperar quase que a totalidade do corpo mineralizado. Beleza? Massa. O que mais eu esqueci de comentar hoje, senhores? Fala comigo, me ajuda aí. Vamos pensar juntos. O que a gente está esquecendo? Porque eu não lembro de muita coisa mais não. Se vocês me ajudarem, lascou. O pessoal que vai ver esse vídeo gravado vai gostar agora, que eu vou abrir os slides para lembrar essa pergunta para vocês. Deixa eu passar de alguma coisa aqui. Critério de seleção a gente já falou. Eu quero que vocês comentem comigo valor e distribuição. Bem lembrado. João, se eu tenho um minério mais rico, qual tipo de método de lavra que eu tenho que utilizar? Um mais seletivo ou um menos seletivo? Mais rico que você fala em teor? Com um minério que ele tem um valor comercial maior. Ah, um valor comercial maior. Ah, seletivo. Por quê? Pô, não, tem que ser não tem que ser muito seletivo não. Porque ele já tem alto valor agregado, então tudo que você tirar já vai ter um grande valor. Certo. Mas eu acho que a minha pergunta não foi nem a correta. Porque eu te perguntei uma coisa muito específica. O Ângelo tá rindo da minha cara, miserável. Eu também tô, aqui não dá pra ver. Mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Com um minério mais rico, vale mais a pena eu tenho uma recuperação mais alta ou mais baixa? Essa é a pergunta correta que eu tinha que ter feito. Recuperação mais baixa. Mais baixa? Por que mais baixa? Porque ele já tem alto valor agregado. A cara do Ângelo não concorda muito com você e o Arthur também não, pelo jeito. Fala, Arthur. Você tá falando do rico em valor comercial, não em teor, né? Ele é mais caro, né? Ah, se ele tem um valor comercial melhor, você pode gastar mais, você pode investir mais para retirar ele dali. Porque ele vai te dar um retorno mais rápido, assim, coisa ali. Concorda, Ângelo? Você não quer deixar um material de valor para trás, então você vai usar um método que você vai tirar o máximo possível dele. Concorda, Ângelo? Tá saindo som não, mano. Você tem que Você tá mutado, ligar o filho. microfone, tá desligado. Sons. É porque eu tava pensando aqui, tipo assim, se você vai fazer desenvolvimento para dentro do corpo, tudo que você for tirar no seu desenvolvimento você já vai aproveitar, né? Sim. Então a recuperação é alta. Enfim, mas quando se trata de um minério que ele tem valor maior, o ideal é que a gente recupere tudo, tá? Se ele tem um valor... Quando você fala recuperação, você fala de investimento? Não, é recuperar e tirar tudo que ele tem, que ele tá ali na natureza. Ah, tá. Não perder nada, entendeu? Nada, não deixar nada para trás. Por exemplo, se eu tenho
Porque eu associei recuperação, tipo assim, com recuperação na parte do beneficiamento e tal, quanto você consegue, de teor e tal, entendeu? Ali também tem que recuperar tudo. Não pode deixar nada para trás, não. Não, sim, mas tipo assim, se você recuperar pouco de um material que tem um alto valor agregado, também não é, tipo, uma coisa. Claro que é, você tá jogando fora muito, tu podia recuperar, claro que é muito. Não, mas tipo assim, por exemplo, você tá acabando com a sua lavra já, tá na fase final. Eu acho que isso justifica. Não tanto, eu tentaria tirar tudo, da mesma forma. É. O que eu acho que foi o Arthur que falou, por exemplo, com relação a gastar mais no beneficiamento, vale mais a pena você estar tirando estéreo e beneficiando sendo mais caro. Porque ele vale a pena, o valor dele Ou justifica, vale a pena. né? Justifica você estar tendo esse gasto a mais. Fala, Ângelo. Deu pra entender. Toda vez que você aproxima o microfone, eu sei que você quer falar alguma coisa, então fica à vontade. Não, é porque deu mesmo uma dúvida assim de se era minério em si ou se era payback. Então, o payback ele já é diferente, né? O payback é o tempo que você vai levar para recuperar o seu investimento. Não. Mas aí, por exemplo, o seu fluxo de caixa ele já tem que estar previsto qual é o seu payback, se você vai conseguir ou não cumprir aquele fluxo de caixa planejado. Porém, se você tem um minério de valor maior, a tendência do seu payback é ele ser muito mais rápido, porque ele tem um valor mais alto, né? Então se você desenvolve para dentro do corpo mineralizado, você já vai ter um payback mais rápido, né? A tendência é que sim, mas você lembra que se você fizer um desenvolvimento dentro do corpo, a tendência das suas vias não serem tão retas e tão planas assim, você vai terminar gastando mais com o desenvolvimento. Lembra? E a recuperação também vai ser influenciada, não vai, Gley? Sem sombra de dúvidas, porque nem sempre você consegue recuperar tudo quando as vias são internas, tá? Mas, Gley, você acabou de falar de fazer subníveis dentro do corpo. Sim, porque os subníveis eles não são ad eterno. Os subníveis eles são formas para você chegar ao final do corpo para ir fazendo a recuperação. Por isso que quando chega ao final dele, aquela fatia toda de cima a baixo vai embora. Lembra disso? Então, tecnicamente, o subnível ele é como se ele fosse uma bancada de trabalho, não uma via de acesso. Exatamente isso. Não é à toa. Não é à toa que os subníveis, Arthur, eles são o menor possível. As suas vias principais e tal, elas são maiores. O subnível, ele vai ser só para entrar, por exemplo, uma LHD ou uma perfuratriz, do tipo Jumbo, Fandril. Tá? Então ela tem que ser a menor possível, porque não vai passar muita gente ali dentro. E eu queria só fazer Aqui, rapidinho, posso perguntar para não esquecer? Claro, pergunta. Você falou em relação ao valor agregado do material, do ter valor alto no mercado. Sim. E quanto à questão do teor? Porque, tipo, na lavação aberta, é bem prático você, como que eu posso dizer, fazer um rodízio ali. Uma época do ano eu vou tirar esse material de baixo teor porque o valor do mercado dele vai estar baixo. Aí na época de ano e tal, não sei se eu estou citando muito bem. Eu entendi perfeitamente isso aqui. Na mesma subterrânea é mais difícil fazer isso, não? Por exemplo, tá falando lá do subnível lá. Ser mais seletivo, você fala, né, Azeite? Isso daí. Por exemplo, como você é seletivo com teor num subnível, por exemplo? Você lembra dos blocos? Da classificação por bloco? Quando você faz essa classificação por blocos, Arthur, você consegue saber qual nível você tem que estar trabalhando. Deixa eu voltar aqui na imagem, vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Boa noite, de boa. Você fala aquela lá do estéreo e minério? Calma aí, eu vou te mostrar aqui de novo. Deixa eu só dar boa noite pro Léo, que acabou de chegar, chegou cedo. Boa noite, Gley. Você tá bem, velho? Trabalhando ainda, velho. Você é louco. Mas vamos lá, olha só. Vamos considerar, Arthur, que você dividiu esse corpo mineralizado aqui em blocos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos. Então tá. Você separou isso aqui em blocos, você conhece isso tudo aqui, tá tranquilo. Mas aqui, por exemplo, a gente tem 16 níveis de trabalho, subníveis de trabalho, beleza? Esse meu subnível aqui, eu sei que ele está num bloco de um teor mais alto, e esse meu subnível aqui, ele está num bloco de teor mais baixo, tá? Posso trabalhar os dois ao mesmo tempo? Posso fazer uma blendagem aqui, não posso? Pode.
Pode, velho. Então eu consigo controlar os meus teores. Eu preciso produzir mais no subnível A, no B e no F, por exemplo. Ah, então uma coisa que dá pra fazer, eu pensei que fosse mais complicado de fazer do que deixar tem essa aberta, você deixa uma bancada de lado e vai pra outra, entendeu? Quanto mais aberturas você tiver, mais fácil de você blendar. A grande questão, Arthur, é que eu não posso pegar e zerar esse subnível aqui. Vou considerar o de cima por ela Por exemplo, aquela long wall, não é? Que você tem você vai fazendo, o teto onde você já fez, você não tira o suporte dele. Não, long wall não tem muito pra onde você brincar, não. Long wall você vai tirando Não. todo mundo que tá na frente. É porque é muito uniforme. Sim. Vamos mostrar uma imagenzinha aqui do long wall, então, pra exemplificar. É, isso aí mesmo. Nesse aqui, por exemplo, vocês conseguem enxergar direitinho aqui ou quer que eu aumente a tela? Não, dá pra ver. Conseguimos. Então aqui, por exemplo, é tudo carvão, então você não tem muito o que fazer. Você vai lavrando e vai avançando. Acabou a brincadeira. Quando o mercado em alta e embaixo, o carvão vai estar o mesmo. Carvão é a mesma coisa, aqui você não brinca não. Oi. A diferença aqui, ó, que você vai controlando. Deixa eu tentar aumentar essa tela aqui, só um minuto. Você vai controlando. Não aumentou tanto assim. Então não vai adiantar. Deixa eu ver se tem outra tela embaixo. Só tem os vídeos assim. Ô, Gleico, Oi. esse long wall é o método mais simples que existe de lava subterrânea? Na sua Cara, opinião? Se chamar ele de simples é difícil, tá? Porque você tem que colocar esses equipamentos, você tem que fazer esses pilares na lateral, você tem que colocar as correias. Oi? É uma máquina zona grandona de bola. Gigante. Mas, tipo assim, geometricamente, Geometricamente é mais fácil. você não, é isso, exatamente. Você não tem que se preocupar com via de acesso em grande quantidade. Tá todo mundo reto, né? A tendência de todo mundo estar reto, mas operacionalmente, depois de estar tudo montado, é o mais simples. Né? Entendi. Até você montar fica mais difícil. Mas aqui você não tem nem muita seletividade. Você vai embora e vai lavrando todo mundo ao mesmo tempo. Você já tem os equipamentos instalados e você vai avançando. Tá? Então aqui você não tem muita coisa a avançar diferentemente, né? Então é bem mais regular. Certo? Certo. Então essa é a grande questão da gente ter essa diferenciação. Oi, Arthur. Não, que meu irmão me deu bolo, só falei valeu com ela. Opa, Corta a porta aqui, por favor. calma aí. E o meu? Aqui pra gente também. Tô com fome. Oi? Tô com fome. Pega aqui, pô, você mora perto, mano. 7 da noite já, não jantei Eu aí. levo aí depois. Bolo de chocolate, mano. Pô, velho. Mas enfim, cara, um já acabou de jantar durante a aula, o outro tá comendo agora. Não, o Ângelo tá mastigando também, só eu que tô com fome. É que eu vou jantar daqui meia hora, tem que abrir o apetite, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que mais temos de dúvidas aí? Cara, lembrei de uma parada agora. Eu perguntei uma questão uma parada pra vocês lá na aula e quase ninguém me respondeu, e quem respondeu copiou e colou de algum lugar. O que é pra que serve aqueles medidores de tensão numa mina subterrânea? Eu copiei e colei mesmo. Medidores de tensão que você fala é o que? Esses móveis? Eu perguntei do Body Hole Deformation Gauges. Eu não achei. Nem vi isso aí, Gleico. Lembro dessas palavras, não. Tudo bem, eu não preciso que você saiba do equipamento em específico, porque a célula BDG é da Geocom, mas eu preciso que vocês entendam para que serve eu conhecer a distribuição de tensões dentro de uma mina durante o meu desenvolvimento e como que isso vai influenciar no critério de decisão do método subterrâneo a ser aplicado. Você tem que saber o comportamento do seu maciço. A partir do momento que você sabe o comportamento do seu maciço, você tem mais domínio sobre ele e você sabe para onde você vai avançar com mais facilidade, com mais dificuldade. Ótimo. E agora você vai relacionar isso com velocidade de produção, mais alta ou mais baixa. Quando você tem mais complexidade de avançar em uma lavra, a sua produção ela é um pouco mais demorada. Quando você tem mais facilidade, a sua produção vai mais rápido. Tá, e o que isso tem a ver com as tensões? Com as tensões? Porque tem lugares que você precisa de suporte, você precisa estabilizar mais, aí você vai gastar mais tempo. Tá.
tudo isso que você acabou de falar tá correto, mas não respondeu a minha pergunta. Tudo isso que você falou tá certo, mas o que eu perguntei foi: eu lavrar mais rápido gera mais tensão ou gera menos tensão? Eu tenho um método. Gera mais tensão. Acho que gera mais, ué. Você vai imprimir mais detonações dentro do maciço? Então, eu tenho um método que produza mais, a tendência é que ele gere mais perturbação. Então, eu ter o conhecimento do tensor de tensões é importante. De como que ele vai estar mudando com o tempo, isso é importante. Porque isso vai influenciar diretamente na forma de trabalhar, que aí sim entra tudo que você falou, de estabilização, de tempo para fazer tudo isso. Ou seja... Gleico, oi. Quanto menor a tensão, mais delicado é o maciço, certo? Não, mais fácil de trabalhar. Tensão não tem nada a ver com classificação geomecânica. A questão... Beleza. Não, calma aí. Eu posso ter falado uma besteira bem grande. Calma. Porque a interpretação de vocês pode não ser o que eu quis dizer. Eu posso ter um maciço com classificação geomecânica muito boa e com muita tensão dentro dele, tá? Mas eu também posso ter um maciço com a classificação geomecânica muito boa que não tenha tanta tensão. Vamos lembrar que as tensões elas não dependem só e somente do corpo mineralizado, depende de onde ele está, dos estresses que teve em volta, do tempo de formação, do local de formação e tudo isso. Então eu falar que uma classificação geomecânica boa vai me gerar muita tensão, isso pode não ser verdade, tá? Por isso que é bom a gente... Por isso que eu voltei atrás do que eu falei, para não deixar direto falando, não, classificação e tensão não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, porque são outras coisas envolvidas. Lembra lá quando a gente falou lá no começo do semestre, quando a gente falou de classificação geomecânica, dependendo da profundidade, ele pode ter mais tensão vertical, horizontal do que vertical? O meu corpo mineralizado ele pode ser muito bom, mas dependendo de onde ele esteja, ele pode estar sofrendo pressões diferenciadas, tá? Então aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Certo, Ângelo? Certo. Arthur, você que deu uma risada aí, você entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi. Léo? Dentro do possível, sim. Nossa senhora. Eis a grande dificuldade. O que significa dentro do possível? Vamos lá. É porque a hora que o pessoal riu aí, eu tive que ir ali fora e voltar. Eu não entendi sobre o que eles estavam rindo. Só sei que você fez uma correção aí de algo que era para tomar cuidado, que pode ter falado uma besteira bem grande. Esse cara é um artista. Esse cara é um artista. Alô, porteiro. Mas vamos lá. Fala. Léo, quais são suas dúvidas? Rapaz, o primeiro, o que o Ângelo perguntou aí que ele achou ter se confundido, que você achou ter se confundido? Ele perguntou sobre tensões e classificação geomecânica e eu falei que uma coisa não tem a ver com a outra e depois eu me corrigi. Depois daquilo que você perguntou se quanto mais rápido for, esqueci agora, a extração os movimentos pior porque tensiona mais, aumenta as tensões na rocha, né? Exatamente. E outra coisa, então beleza. Quanto mais rápido eu estou produzindo, eu não dou tempo para a rocha se relaxar normalmente, né? Então quando eu não dou tempo para ela relaxar, a tendência dela comportar diferente do que eu fazer detonações mais curtas, do que eu fazer avanço mais lento. Então ela tende a relaxar melhor do que ela sofrer estresse o tempo inteiro. Se vocês lembrarem um pouquinho da lei de Hooke, quanto mais estresse, mais as microfraturas elas vão se juntar e vão formar fraturas e assim por diante, e a gente vai tendo problema lá na frente. Certo? Certo. Próxima pergunta, vamos lá. O Léo já desligou até o microfone, não tem pergunta nenhuma dele. Boa, vosso mestre. Pode perguntar, filhão. A gente tá aqui pra isso. Se não tivermos mais... É aquela história, às vezes a dúvida do seu colega pode ser a mesma dúvida que você tem, você só não chegou nesse ponto de perguntar. Exatamente, perfeito. O problema é que já são 7 da noite e já tá na hora de acabar.
Não, aí o errado é quem chegou depois. Desculpa. Esse Corumbá não, esse Corumbá você leva lá pro final. Isso. Ele tá falando com o pessoal lá da empresa também. Tá falando do Corumbá. Gente, mas vamos lá. Foda. Só pra gente fechar aqui, então, a gente fazer um resumão de quase tudo que a gente viu. A gente falou inicialmente sobre separação entre os níveis, né? Tô tentando fazer a cronologia das aulas. Um resumo, beleza. A gente falou primeiro da separação entre os níveis, onde a gente tem as vantagens e as desvantagens. A gente tem que tomar muito cuidado com essas separações, a gente já falou sobre isso hoje. Tem que pensar em produção, tem que pensar em ventilação, tem que pensar na sinergia entre as ações de uma e outra, tá? Então isso tudo vai influenciar na nossa forma de estar trabalhando. Nos critérios de seleção do método de Lavra, a gente tem que tomar muito cuidado com geometria, classificação geomecânica, tipo de equipamento, pessoal, que a gente não falou isso ainda hoje. Vamos considerar aqui o Léo agora, por exemplo, ele estava falando lá do Corumbá. Rocha ornamental, um cinzazinho Corumbá. Uma pessoa que trabalha com cinza Corumbá, pode ser que ela consiga trabalhar com mármore. Tá? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se o cara pega a tecnologia que ele tem de um granito, cinza Corumbá, para um mármore, ele pode se dar mal se ele tentar fazer a mesma coisa. Então, o ideal é que também eu tenha pessoas qualificadas para um método para o outro. Tá? A gente já viu que, por mais que eu tenha falado para o Ângelo, a gente não vai mudar o método de Lavra. Falei isso há meia hora atrás, né, Ângelo? A ideia é que a gente tenha sempre o mesmo, mas ele pode evoluir. Por exemplo, eu posso estar evoluindo de câmaras e pilares. Se o meu corpo ele começa a ficar com a classificação geomecânica ruim, eu posso lá na frente trocar por um long wall. Não posso? O corpo não é a mesma coisa? Né? Um corpo tabular? Eu vou mudar a minha forma de trabalho. Então eu estou saindo de um método de Lavra para o outro. É possível fazer isso? Quase impossível, tá? Porque eu tenho que trocar todos os equipamentos, eu tenho que mudar muita coisa, o meu sistema de ventilação ele muda. Mas, se for o caso, é possível pela forma que eu estou trabalhando. Mas é sim possível eu trocar de um sublevel Stope para um VCR. Ok? Mas se eu tenho pessoas que não sabem trabalhar com VCR, não sou eu que vou abrir um VCR ali. Você concorda comigo? Concorda, Arthur? Uhum. Então a gente tem que analisar isso também. Se eu tenho pessoas que têm o know-how para fazer aquilo, pode ser que eu consiga evoluir de um para o outro. Mas se eu não tiver, não adianta tentar, porque a chance de dar ruim é muito grande. Beleza? Então, isso é um critério de seleção. Uma outra coisa que eu citei na aula, eu não sei se vocês também prestaram atenção, é a questão de investimento. Né? Não sei se vocês acompanham essa questão, por exemplo, mercadológica, essas coisas todas, mas há 5 anos atrás, por exemplo, para quem pegava empréstimo, pagava 8, 9% de juros. Hoje em dia está mais baixo, está em 6%. Isso influencia. Se você está com a taxa de juros mais baixa, você pode fazer um investimento maior. Se eu posso fazer um investimento maior, eu posso trocar o meu método de Lavra. Em vez de fazer um sublevel Stope, eu posso fazer um VCR, que eu preciso de equipamento mais específico. Tá? Então, os meus critérios de seleção, eles levam muita coisa em consideração. E por eles levarem muita coisa em consideração, a gente tem que fazer todo um planejamento prévio. Certo? Uhum. Léo? Certíssimo. Então tá bom. Além disso, eu tenho os meus teores, eu tenho os meus blocos, que eu faço todo o meu desenho, o meu entendimento, e isso tudo favorece também a gente a selecionar os métodos de Lavra. Por fim, eu não falei agora, mas eu vou aloprar o Léo. Léo, abre o microfone aí. Vai, bom que você já preparou. Não, eu já falei isso hoje umas 32 vezes, mas como você chegou agora, só pra gente fechar, porque eu acho isso importante.
Beleza. Lavra em avanço e lavra em retirada. Fala para mim os dois. Rapaz, é meio que autoexplicativo, não. À medida que você vai avançando, você continua. Isso é um chute, tá, Gleico? Essa aula eu não cheguei a ver, não. Lavra em retirada, à medida que você vai tirando, você vai analisando como é o próximo passo? Repete. Lavra por retirada. À medida que você vai lavrando, no caso, retirando as parcelas que você quer lavrar, você analisa o seu próximo passo. Lavra em avanço seria, tipo assim, por um todo. Meio que você já faz o planejamento todo antes de começar. Concorda com ele, João? Mais ou menos. Sei lá, achei meio confuso o que ele falou. Não, a sua definição, Léo, tá errada. Tá. A lavra em avanço, sim, é o que o próprio nome já fala, você vai avançando e você vai lavrando e vai avançando como se fosse um túnel. E eu queria que o Ângelo me falasse um método de lavra que utiliza unicamente lavra em avanço. Corte e enchimento. Sim, corte e enchimento. Arthur, me fala outro. Aquela do carvão, long wall. Também, então avançando direto no corpo do minério, o câmaras pilares, por exemplo. A lavra em retirada, Léo, é aquela que você faz um desenvolvimento até o final do corpo e você volta tirando as fatias. Ou seja, a lavra é horizontal e a outra lavra ela é vertical. Tá? Eu vou tirando as fatias, a minha perfuração é vertical. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Entendi. Então, e aí, João, me fala um método de lavra que usa o avanço, a forma de trabalho aí, a lavra em retirada. Aquele que você mostrou a foto aí pra gente. E qual foi? É Block Cave? Não. É? Sublevel Cave. Sublevel Cave, isso aí. Os métodos de sublevel, os métodos de subnível trabalham com lavra em retirada. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Com relação às formas de trabalho, a gente tem que entender que método de lavra é uma combinação de formas de trabalho. Tá? Ele tem uma combinação de formas de trabalho, ele tem uma combinação de outros fatores que a gente já falou anteriormente. Tá? Isso quer dizer que eu colocar uma forma de trabalho a mais não muda o método de lavra. É simplesmente uma forma de eu estar tentando melhorar a minha produção. Afinal de contas, a minha definição do método de lavra leva em consideração tudo aquilo que a gente falou: geometria, classificação geomecânica, produtividade, valores dos teores, know-how e assim por diante. Tá? O que é know-how? Conhecimento sobre alguma coisa. Que know-how é quem sabe. Eu acho que é basicamente essa a tradução livre. Quem sabe. Tá? Garoto. Então a gente precisa ter toda essa noção. Por exemplo, eu não tenho hoje, eu posso falar isso para vocês com toda a segurança do mundo, eu não tenho know-how para começar uma lavra subterrânea, porque eu nunca comecei. Então eu pegaria uma pessoa, mas eu tenho a teoria, mas eu não tenho a prática. Então eu pegaria uma pessoa mais experiente para me ajudar a fazer aquilo ali. Tá? Então o know-how não seria meu, porque eu não tenho a prática, eu tenho a teoria. Então teoria e prática precisam andar juntos, então eu preciso de alguém prático. Então esse é o know-how. Beleza? Então a gente saber a teoria também é o primeiro passo, né? Oi? Saber a teoria também é o primeiro passo, pra você ir pra prática. Tem tanta gente que faz as coisas sem teoria e faz. A grande diferença é que se a gente associar teoria e prática, a gente vai ter ganhos melhores. Mas só a prática a pessoa consegue. Eis o grande problema de vocês a partir de agora. Tem muita gente que é prática, pouca gente que é teórica. Vocês têm que fazer os dois. Tá? Quer ser diferenciado? Saiba a teoria e saiba da prática. E você só vai aprender a prática na prática, com alguém que vai te ensinar. A teoria aqui eu não estou te ensinando quase nada, eu estou te ensinando a abrir a cabeça. Você vai aprender lá na prática. Tá? Então essa é a grande questão que a gente tem que falar a verdade. Eu não estou aqui para ficar mentindo para vocês sabem disso.
Aqui eu estou ensinando o básico para você entrar lá e saber o que tem que fazer. Mas aí a gente entra nas formas de trabalho, que cada uma é específica. Eu não vou falar de todas elas, porque nem lembrar de todas elas eu não lembro, para falar a verdade. Mas a gente tem que saber que as formas de trabalho, elas são auxiliares para a gente trabalhar naquele método de lado específico. Beleza? A gente está chegando a 1h30 de aula e eu acho que já é o suficiente por hoje. Alguma dúvida a mais? Ângelo? Tranquilo por enquanto. Arthur? Eu acho que não. Léo? E aí, professor, tem uma... Fala, pergunte. Não. E. Não, nada não. De boa. Tá prestando atenção aí. Não, meu. Aqui tá resolvido. Fala, Ângelo. A gente vai ficar nessa pegada aí online até o final do ano, né? Calma, deixa eu parar o vídeo então. A gente acabou aqui então as aulas e a gente conversa sobre isso. Beleza? Então, a gente termina por aqui a aula. O pessoal que não pôde participar vai ver a aula gravada. Eu agradeço a vocês aí que participaram e eu vou estar interrompendo agora o vídeo. Valeu. Assina o sininho de notificação aí, se inscreve no canal, dá um like. Tem gente que tá se inscrevendo, tá? E tá dando like também, mas não é o objetivo. Marque do 7 isso nos comentários. Valeu. É sorteio.